Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Libriana Astro Tarô. Eu sou Ana Luísa, esse é um canal dedicado a Libra. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo que eu fiz, o último vídeo, no qual a gente explorou as facetas e os arquétipos de Libra através dessas cartas, né? E através desses decks, desse deck em particular com chakras e cristais associados. Então aqui, conforme prometido, vou tirar uma carta aqui de tarô para cada uma dessas cartas para ver como que a gente está em relação a esses arquétipos, a essas características de Libra, né? Então, que vale para librianos, vale para qualquer posicionamento que vocês tenham em Libra no mapa natal, ou quem quiser também, né, se interessar e quiser assistir, os vídeos todos são bem-vindos. Quem não tiver assistido o outro vídeo, eu sugiro que assista primeiro, que vai dar um pano de fundo melhor para essa leitura aqui. Vamos começar aqui, né, com o arcano maior de Libra, a justiça, e ver como que a gente tá. É ele que ancora, né, todas as outras facetas, tá? Vamos ver como que a gente está lidando, né, usando esse arquétipo aí, ó. Essa carta da morte. Essa foice, ela é muito parecida com a espada, tá? Então, a espada da verdade, né? A espada que professa a sua escolha, a sua decisão e a sua sentença, né? E como eu falei também com a rainha de espadas, a espada também serve para fazer cortes. Então, cortes é justamente a foice, né? Mas que tipo de cortes, né? Às vezes é necessário a gente colocar limites, seja para a gente, seja para o outro. Às vezes é necessário tirar, né, situações, pessoas. Então, fazer esse corte, fazer cortes com o passado, né? E também, às vezes, é preciso até a gente cortar cordões energéticos. Então, isso também está no repertório libriano e é algo que a gente pode e deve usar, tá? Aqui também essas cartas estão falando de, às vezes, para a gente ser justo e verdadeiro, a gente precisa fazer encerramentos. E às vezes isso é doloroso, é difícil. E aqui também a gente tem que superar a questão de que às vezes a gente não acha que é justo, mas quando a gente olha e entende isso num plano maior, num plano divino e kármico, a gente vê a justiça kármica nisso, tá? Então, às vezes é algo que está precisando sair da vida da gente, ou às vezes é algo que já se encerrou, a gente não aceitou completamente, mas é preciso fazer um tipo de corte de cordão umbilical, tá? Então, tá aí, né? Então, tá, esse é um chamado. Use a sua espada agora para fazer o corte ou cortes que precisam ser feitos. Porque tem algo kármico, tem algo divino, de sincronicidade divina que precisando acontecer. E até um dos grandes temas desse ano, né? Fazer esses cortes, fechar o passado, para a gente poder continuar fluindo com as energias novas que estão no horizonte, digamos assim, né? Vamos passar aqui então para o outro arcano maior que a gente explorou, né, dos namorados. E aqui a gente vê essa carta que fala de cooperação, que é ótimo, né? Principalmente com essa carta aqui também, quando a gente fala que escolhas perfeitas, que alinham o destino e cooperação à primeira vista é entre duas pessoas e é um relacionamento amoroso, mas essa carta fala muito mais do que isso. Inclusive porque tem um alinhamento aqui desses três elementos, eu falo sobre isso no outro vídeo, né? Então pode ser aqui o propósito espiritual, um objetivo comum, tá? Valores comuns. Aqui é um ponto de encontro entre essas duas vidas, né, que estavam caminhando sozinhas e passam a caminhar juntas, tá? E às vezes também isso se revela em três elementos, ou num grupo de três, ou um grupo pequeno, tá? Então, aqui está pedindo uma ampliação do entendimento dessa carta dos namorados e das parcerias, que isso inclui algo maior, né? E aqui é o poder do número 3. Às vezes é a energia do relacionamento, a energia daquela aliança e o propósito daquela aliança, tá? Aqui também está embutido
o conceito de sinergia. Quando você põe dois elementos juntos, que trabalham bem juntos e têm um propósito comum, a soma disso vai ser mais do que 3, mais do que 2 e mais do que 3, tá? E 4 e por aí afora. Então tem algo sendo chamado aqui para você usar isso na sua vida. Como que você está usando? Né? Então, aliança pelo menos com uma pessoa ou um grupo, né? Porque tem algo aqui do seu destino que você não faz sozinho. Não tem como e não é para você fazer sozinho. Então tem esse chamado de entendimento dessa questão aí, tá? De novo, né? Acho que eu vou fazer uma pequena pausa por causa desse barulho aqui. Já volto com a Imperatriz. Vamos lá, pessoal. Acho que passou esse carro com alto-falante. Então aqui a gente está conectando agora com a energia da Imperatriz, né? E a regência do planeta Vênus, que também recai sobre Libra. E olha aqui como que está dando um impulso para você, né? Para você ser visto, ser vista, ser apreciado, toda a sua beleza, toda a sua bondade, toda a sua harmonia interna. E isso aqui confirmando que esse alinhamento vai te trazer sucesso, vai te trazer vitória e principalmente vai trazer bons seguidores, né? Falando, pode ser literalmente, estou falando mais metaforicamente, atrair boas atenções, tem que focar nisso, né? E quando a gente atrai olhares que esses olhares vão julgar algum tipo de negatividade sobre a gente, às vezes é inveja, às vezes não entende a gente bem, etc. Às vezes que é o que a gente tem, né? Isso pode alguma coisa diminuir a nossa luz, nossa energia. E quando a gente consegue se posicionar de forma a atrair bons olhares, né, e atrair aquelas pessoas que beneficiam com o que a gente apresenta e nos valorizam, aí tudo muda. E aí que está a chave, né? Aí que está a chave. Até eu gostaria de saber como fazer isso nas mídias sociais, mas focando a gente consegue, né? E porque a gente vive nesse mundo, né? De quanto mais, melhor, mas às vezes o mais traz um monte de coisas que não vão nos fazer bem, né? Então aqui é estar bem alinhado, bem posicionado, ficar firme ali, né? Acreditando que os olhares certos virão, tá? Os olhares certos virão. Acho que, de certa forma, o Libriano, a Astro Tarot para mim é isso, né? É isso. Os alinhamentos certos, as pessoas certas e pessoas também que se beneficiam com o que eu tenho para oferecer aqui. Vamos lá, aqui no nível da carta da corte, com a Rainha de Espadas, né? Enquanto arquétipo libriano. Olha que beleza que saiu o Seis de Ouros, que é uma das cartas que a gente tem aqui, né? Então aqui está mostrando a Rainha de Espadas sabendo perceber muito bem os equilíbrios e os desequilíbrios nas interações. E olha como ela está segurando firme a espada. E aqui quero chamar a atenção de volta para o que eu falei lá em relação à turmalina verde, que ela traz a compaixão. Porque ela vai usar a espada, vai igual uma guilhotina, né? É igual a foice aqui, ó. Ai, tchau, que eu queria falar sobre Vesta, a colheita. Era isso que eu estava pensando. Falei, tem uma coisa que eu quero falar no dia 6, eu tinha esquecido. Anotei, mas é um tanto de anotação, isso é algo também que eu preciso, enquanto libriana, melhorar. Porque é tanta anotação e depois eu não consigo achar. Mas eu acho que eu vou... Depois eu olho e vou ou botar um post ou um short, não sei. Porque séries, acho que falei, não sei se eu falei Vesta, mas é séries. Séries carrega a foice, tem a ver com a colheita, tá? E aqui a gente está num momento que Libra precisa fazer isso. Usar a espada da verdade que ela usa para fazer os ajustes de equilíbrio. Muitas vezes, por exemplo, pode ter muita gente dando palpite na sua vida e isso causa desequilíbrio nos seus relacionamentos. Muitas vezes tem um excesso de pessoas ao seu redor, você precisa cortar e ficar com aquelas que realmente importam.
Tô dando exemplos, tô falando que precisa ser isso, né? Ou ver onde que tá os excessos. Às vezes Libra peca pelo excesso, porque tem uma postura de querer doar demais ou colocar o outro em primeiro plano, né? Então, cortar esse excesso de doação aí, né? Porque pode chegar a nível do sacrifício aqui, somente mães, né? Então, aqui ele também conectou com algo maternal, aqui com a Imperatriz, né? Eu falei sobre isso no outro vídeo, tá? Mas foi muito bom ter saído essa carta dos 6 de ouros, que fala a Rainha de Espadas nesse momento, né? Cada um de vocês, cada um de nós está bem alinhado aqui com os 6 de ouros. E um pouco exigindo, né? Não exigindo de ir lá confrontar, eu exijo, eu quero, eu mando, não. Exigindo no sentido, olha, esse aqui, ou vamos ter uma conversa, vamos colocar as coisas em ordem, ou eu mesmo vou equilibrar, eu vou parar de me doar menos, ou talvez de também interferir menos, e eu estou trabalhando muito, não estou recebendo o que eu deveria, e por aí afora, né? Ou ao contrário, aquela pessoa precisa de mais atenção, precisa receber mais dinheiro. Então aqui a Rainha de Espadas está no comando, está com a mente precisa e também está alinhado o coração. A gente vê que ela está segurando essa turmalina verde aí, né? Vamos ver aqui o 2 de espadas com questões de tomada de decisão. Inclusive eu vou botar o link para o short que eu lancei hoje, caso alguém ainda não tenha assistido, porque lá fala da questão da dúvida, né? E como lidar com isso, e por que isso é importante nesse momento, e é justamente o tema aí do 2 de espadas. Ah, tá. Aqui alguém está te oferecendo algo e você não sabe se você vai aceitar ou não. Pode ser coisas grandes, pode ser coisas pequenas, pode ser às vezes um convite para ir em tal lugar, fazer tal coisa, né? Isso pode ser um medo que vocês já estão carregando há muito tempo, um medo de algo do passado querer retornar, pode ser um relacionamento amoroso, uma amizade, né? Fala, mas se as pessoas me procurar, o que eu vou fazer? E se alguém me convidar, eu vou ou não vou? Aqui também precisa ter o cuidado de não ficar preocupando com decisões antes que elas cheguem até você. Porque uma das coisas que atrapalha o processo decisório de Libra, que incomoda mais, não é nem tomar a decisão, não é nem ter que colocar na balança. Acho que, inclusive, porque Libra tem a mente muito rápida. Mas eu acho que o que incomoda um pouco Libra é ter que tomar a decisão na hora. E aí pode ter o medo de se arrepender e falar, não, eu preciso de pensar um pouquinho, né? Não consegue falar. Então tem o medo de tomar uma decisão impulsiva e errar, tá? E aqui o As de Copas fala disso também, né? O medo de se deixar levar pelas emoções, né? Que o 2 de espadas fala isso. Minha mente consegue avaliar, mas precisa de um pouquinho de tempo. As emoções me levam a agir impulsivamente, nem sempre dá certo, tá? E a gente, às vezes, a gente pode pedir um pouquinho de tempo se precisar, né? Em primeiro lugar, número 1. Mensagem é ótimo, né? Porque a gente não precisa responder na hora, igual a gente come no telefone ou quando a gente está na cara a cara. Então, pensa um minutinho antes de responder, né? Às vezes você também fala, vou olhar, vou ver, daqui a pouco eu te dou um retorno, né? Mas o que eu acho que é mais importante é não ficar temendo ou não ficar já com a expectativa de que se algo vai acontecer, ou se acontecer, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha resposta, vou ter que dar uma resposta, eu não sei o que fazer. Então, aqui que é esse equilíbrio que está sendo pedido. Então, não ficar antecipando e sofrendo por antecedência e também ficar mais tranquila quando você estiver, né, ali realmente tendo algo ofertado e precisando falar que sim ou não. Aqui pode estar inverso também, né? Você quer entrar em contato com alguém, você quer se aproximar, você quer fazer um convite, não sabe como. Ou tem medo que não dê certo, né? Então, aqui também é achar o momento certo, pensar, ter essa confiança, né? Se for algo que é importante para você, não importa se o outro vai rejeitar ou não vai rejeitar, o importante é você fazer o convite, né? Muito bem, vamos passar aqui para o 2 de copas. Aqui a gente tem um arcano menor que fala de relacionamentos, de alianças, né? O Hierofante. Aqui está numa confluência
muito precisa e muito importante de alianças que que tem um propósito comum, né? A gente vê que como que esse tema se repetiu aqui várias vezes, né? E como que é importante também, cortar ou abrir mão ou nem começar, né? Alianças, relacionamentos, qualquer tipo de parceria que não esteja alinhado, né? Com o seu propósito. E aí cabe aqui a Rainha de Espadas fazendo essa avaliação e tomando essa decisão, tá? O Hierofante com o 2 de copas são representações clássicas de casamento, né? Ou relacionamentos que têm o potencial de casamento. Então, para algumas pessoas, vocês podem estar pensando nisso, ou lidando com essas questões, né? Então, é um momento de reavaliação, tá? Outro short também que eu vou deixar aí no final para vocês, que eu lancei no Oceano das Flores, que fala de estar reavaliando os valores, né, com Vênus em Touro. Então, tá reavaliando, através disso, avaliar se a pessoa tem os mesmos valores que eu tenho, nós temos um propósito comum, vou me comprometer ou não me comprometer, tá? O Hierofante fala disso, né? É a última carta que nós temos aqui, mas a leitura não vai parar aqui. Os 6 de ouros que falam de trocas justas, né? Igualitárias, equilibradas, em relacionamentos com reciprocidade. Aqui, por um lado, é bom você tomando mais consciência do seu valor. E a partir daí tá exigindo essa reciprocidade, como já saiu aqui, já nem lembro mais aonde, né? Que tá falando essas questões de reciprocidade em relacionamentos. E de exigir de forma firme, mas não sei se ficou claro aqui, porque Libra não tem esse estilo de ir lá, de falar, é isso ou tchau, né? Não é por aí, né? Eu exijo isso, isso, isso. Você não tá me dando isso, 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 não. Tem que ficar muito firme na sua força, fazer os cortes necessários e ver o que pode ser equilibrado e o que não pode. O que não puder ser equilibrado, acho que é um bom sinal de que isso precisa sair da sua vida, mas isso aí também é preciso uma reflexão mais profunda e o discernimento, tá? Por outro lado, pode estar presente nos seus relacionamentos disputas de força, quedas de braço, literalmente, né? Então a pessoa quer mostrar que ela é mais forte que você, que ela tem mais com você, então esses tipos de competitividade excessiva e negativa. E ver se você ainda quer, e até infantil, eu diria, né? E ver se você quer continuar com esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa na sua vida. Então, é o momento para você fazer esses posicionamentos e essas declarações. Tanto a Rainha de Espadas quanto a Justiça, ela faz declarações. E muitas vezes a declaração é para a gente mesmo. E são decisões profundas. E para o universo. E para os seres espirituais que nos acompanham, né? Eu não pesei na balança e não vejo mais espaço para esse tipo de queda de braço na minha vida, nem nos meus relacionamentos amorosos, nem família, nem amizade, nem carreira, tá? Eu sei da minha força, do meu valor, não preciso ficar mostrando ninguém, não preciso ficar mostrando e comprovando, né, isso para ninguém, mas sei atrair as coisas boas, a Imperatriz sabe atrair, né? Sei pesar também e sei fazer os cortes necessários, tá? Então, pessoal, antes de encerrar, acho que pode ser interessante aqui a gente colocar essas cartas juntas que saíram, né? Para o nosso momento, enquanto librianos, enquanto portadores da energia de Libra. Eu queria ter colocado em ordem, mas eu misturei, baguncei tudo. De todo jeito, a primeira carta que saiu foi a carta da morte com essa foice. Eu vou anotar aqui porque eu começo a falar e esqueço. Os links que eu quero falar sobre séries, né? E eu quero colocar o link para Vênus em Touro. Peço paciência de você, só um minutinho. Que tá no Cirano das Flores. Qual outro que eu falei? Eu esqueço mesmo. O link de hoje. Que tem até a afirmação da dúvida, tem até um post de dúvida com a afirmação da dúvida que eu já coloquei
aqui no Libriana Astro Tarot também, né? Então aqui essa carta fala, o que está se encerrando? E o que realmente precisa ser cortado? Não tem jeito. Muitas vezes também são pessoas com quem a gente tem relacionamentos de codependência ou elas têm com a gente e isso limita o crescimento de ambos, tá? Então, ó, né, os cortes, tá? Aqui a gente vê lidando, né, com alianças e parcerias, que é questão de estar trabalhando junto e estar caminhando com pessoas com quem você tem um propósito espiritual, que está aqui representado pelo Hierofante, né? Um propósito divino comum, o que não tem está na hora de sair, né? Então aqui estão colocando na balança a reciprocidade e a igualdade e o equilíbrio nos relacionamentos, aprendendo a lidar melhor com o que as pessoas oferecem, né? As oportunidades aí, tá? De relacionamentos, do coração, de interação, relacionamentos interpessoais, né? Passando pelo crivo disso tudo aqui, ficando bem firme no que você acredita nos seus valores, não se deixando ser levado por disputas, né? Somente manipulações aí emocionais, né? E aqui por último, acessando então o pleno caminho de sucesso, de luz, e onde tudo flui. E aqui a gente tem lá o 66, ó. Tá aparecendo toda hora, né? Hoje é o dia 6 de junho e o número 6 ativando e falando que é necessário esse equilíbrio. Só assim que a energia, a luz, os próximos potenciais vão poder fluir livremente. Então passa por uma reavaliação dos seus relacionamentos, das suas alianças, como você interage, como você aceita os convites. Convites, estou falando para qualquer coisa, né? Vão ser amigos, vão trabalhar junto, vão comprar uma casa, vamos fazer uma viagem, vamos ali, né, no shopping, sei lá. Então, tudo, né? E nesse momento, tudo isso é muito importante. E você que está ali com esse par da verdade na sua própria vida, fazendo as suas escolhas com todos esses alinhamentos, né? 22, aqui na minutagem do vídeo. 22 também, ele representa aqui o 2 de copas, né? 4 vezes, digamos assim, tá? Então, são essas trocas harmônicas de alma, do coração, emotivas, com um propósito maior, né? Então, o número mestre aí ativado. Então, pessoal, quem quiser se consultar comigo, as informações estão no serenodasflores.com. Eu não estou pensando se eu vou fazer, eu acho que sim. Eu vou depois preparar alguma tiragem para oferecer como consulta personalizada, talvez também a interpretação do mapa natal focado em Libra, na energia libriana em todo o mapa. Não sei se é algo que vocês têm interesse, deixa um comentário aí, por favor.